Bom, então essa questão, pessoal, ele colocou um paciente, fez um teste lá, né, nesse paciente, quer saber o que é o teste, qual que foi o resultado, tudo mais, e algumas outras coisas relacionadas a essa doença que você está investigando, tá bom? Então, todo médico brasileiro tem que saber esse teste, porque a gente está enfrentando uma epidemia aqui, que é da dengue, tá bom, pessoal? A prova do laço, aquele teste que você vai colocar o manguito no braço do paciente, insuflar, pegar a pressão do paciente, pegar o ponto médio ali dessa pressão, a média entre a sistólica e a diastólica, deixar um tempinho, fazer um quadrado e observar quantos pontos vermelhos aparecem depois. E aí, a partir do corte, se é adulto ou não, você vai fazer o corte ali para positivo ou negativo, tá bom? Então, o exame é a prova do laço. Naquele paciente que a gente estava, um monte de pontos vermelhos, a gente vai classificar aquele teste como positivo. E o que a gente está investigando é a dengue. Na verdade, a gente faz aquele teste para avaliar uma das etapas de classificação da gravidade da dengue, mas isso a questão não te cobrou, ele quer saber só se é dengue ou não. Botou dengue, matou a primeira tarefa. Segunda tarefa, você vai definir a partir deste gráfico qual é o comportamento dessa doença aqui, tá bom? Então, esse gráfico, por mais que a gente tenha, às vezes, um nível oscilante aqui, ó, a gente vê, principalmente nesses primeiros 2 anos, 2001, 2000, 2004 até 2007, a gente tem um comportamento oscilante mais baixo. A gente tem alguns anos que são um pouco piores, né? 2002, 2003, principalmente 2008, a gente teve uma epidemia bem mais forte de dengue. Rio de Janeiro foi muito ruim na época e tudo mais, né? Mas como que a gente vai classificar o comportamento dessa doença? É uma doença epidêmica. A gente não pode confundir com endemia, tá bom, pessoal? A endemia, geralmente, ela não é num território tão pequeno, é uma coisa que oscila ou mais em algum território específico do Brasil, ou então, numa cidade e tudo mais, né? Ou então que oscila no intervalo de tempo, assim, ao longo do ano, tá bom? Bom, nesse caso aqui, a gente está tratando de uma epidemia, que é um número de casos muito grande de uma doença que acomete um território muito grande também. Então, qual eram os dados que você precisava pegar? Você definiu como epidemia, você citou tanto o número de casos, que é super importante para saber, como o território, tá aqui no gráfico, ó lá, Brasil. Então, no Brasil inteiro, com esse tanto de casos, a gente tem uma epidemia. Não confunde com endemia, surto, nem nada, tá bom? E aí, você chamou seu agente de combate a endemias. Algumas pessoas trabalharam na unidade básica de saúde, ou já visitaram, tiveram um estágio. Vocês viram aquele pessoal da dengue, né? O pessoal fala, a galera da dengue vai lá na minha casa, vigia e tudo mais. O que esse pessoal pode te ajudar? Quais são as tarefas dele para poder ajudar no combate à dengue, né? Então são todas essas aqui. Você pode citar qualquer um desses 3 itens. Ele vai identificar, informar e notificar a ocorrência dos casos, vai mapear geograficamente os casos. Às vezes ele acha um cluster ali naquele território que está com mais incidência dessas larvas, né? Então ele vai lá e vai cuidar daquilo, né? Ou da doença mesmo. Vai mapear e referenciar os fatores de risco, então possíveis criadouros, até um lugar que tem muita água parada, algum lugar assim, a gente tem que estar mais atento em relação àquilo. Vai monitorar a presença de vetores, então todo lugar ele vai saber se tem larva direitinho, né? Se vai olhar a quantidade, está mais perto de mato, ou então na cidade mesmo, né? Se tem aqueles vetores circulando, vai executar ações de educação para a saúde, mobilização social para controle dos focos. Então, é muito difícil só ele, né, a gente da saúde, conseguir cuidar de todos os focos de dengue, é impossível, na verdade. Então, a gente tem que contar com a colaboração da população dessa forma, na educação e mobilização social. Ele também pode executar ação de educação para a saúde, para identificação dos sintomas. Então, às vezes a pessoa fica muito tempo lá, né, com a doença antes de procurar um atendimento médico. Então, ele já vira a pessoa e fala, ó, teve isso, 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 vai no médico, procura atendimento logo, tá bom? Ele vai ajudar a eliminar os criadores de Aedes aegypti, então ele vai usar larvicidas, né, e outras coisas assim. Até em alguns lugares eles distribui alevino, né, de peixinho, para a pessoa deixar, tem um tanque de água que está lá parado que ele quer usar, ele bota os alevinos ali, vai comendo os ovinhos, né, tem várias formas. Aplicar produtos químicos intradomiciliares também, como medida de controle de vetores. Então ele pode, às vezes, borrifar alguma coisa lá na sua casa, se tiver com muito vetor também é uma possibilidade, embora não seja muito usada assim até onde eu conheço, tá bom? Então são todas as possibilidades, citava 3 e aí você acabava com a questão.